Você sente isso também? Uma inquietação suave, como se algo invisível estivesse se reorganizando dentro e fora de você? Não é imaginação. Existe um movimento sutil, orquestrado por forças que você ainda não compreende completamente, mas que já começaram a tocar sua vida com mãos invisíveis. O tempo não é linear, e 2026 não chegou à toa. Ele carrega um chamado. Um ciclo que estava inconcluso está prestes a se fechar, ou a recomeçar de forma mais elevada. Esse homem, aquele cuja presença nunca saiu completamente do seu campo vibracional, não foi apenas um capítulo, ele foi espelho, foi portal. E talvez você tenha tentado esquecê-lo, racionalizar, seguir em frente, mas o universo não trabalha com lógica, ele trabalha com frequência. E quando a sua energia muda, quando sua ânima se reconecta com sua essência, algo começa a vibrar no outro também. O retorno não é sobre ele, é sobre o que desperta nele quando você se lembra de quem é. Quantas vezes você se perguntou, será que ele sente o que eu sinto? E se eu te dissesse que neste exato momento há uma sincronicidade se formando? Que as escolhas que você está fazendo, os silêncios que você está honrando e os limites que você está finalmente aprendendo a sustentar estão abrindo um caminho invisível que ele começa a pressentir, mesmo sem entender? Não, você não está esperando. Você está criando um campo. Carl Jung nos ensinou que nada que acontece fora de nós é desvinculado do que pulsa dentro. E aquilo que ainda te conecta a esse homem não é dependência. É linguagem arquetípica. É o arquétipo do amante que ainda sussurra na sombra dele e na sua. E quando dois inconscientes se tocam através do invisível, não existe distância ou esquecimento que consiga silenciar o chamado. O reencontro não é com ele. É com a parte de você que está pronta para ser vista com reverência. Por isso, você está aqui. Por isso, este vídeo encontrou você, porque em algum lugar entre o ontem e o agora, sua alma pediu por respostas. Não respostas lógicas, mas respostas que ressoam. Ele pode voltar, mas quando o fizer, encontrará outra mulher, uma que não o espera, mas que magnetiza, uma que não suplica, mas que espelha. E o universo, com sua precisão simbólica, já começou a mover cada peça para esse reencontro, que não é um retorno, é uma nova frequência. Você já sentiu que o tempo parou por um instante, como se algo estivesse prestes a acontecer? Talvez não consiga nomear essa sensação, mas ela habita o espaço entre um pensamento e outro, entre o que foi vivido e o que ainda pulsa como possibilidade. O universo não opera sob os comandos da mente racional. Ele escuta a linguagem do inconsciente, responde à vibração do coração. Em 2026, as sincronicidades se tornam mais intensas porque estamos em um novo ciclo arquetípico coletivo. E nesse campo sutil, aquilo que parecia distante começa a se aproximar, silenciosamente, como um rio retornando à nascente. Carl Jung dizia que somos vividos por forças que fingimos compreender. E talvez esse homem, aquele cuja presença ainda ecoa em você, represente mais do que uma pessoa. Ele é símbolo. Ele personifica uma parte sua que ainda está em processo de individuação. Não se trata apenas do desejo pelo outro, mas da atração por aquilo que ainda não foi integrado em você mesma. Seu retorno, ou a sensação de que ele pode voltar, nasce, antes de tudo, de um chamado interno. É a ânima se reaproximando da sua natureza original. A mulher que você era quando o conheceu já não existe. Houve dor, houve silêncio, houve desapego, mas também houve crescimento. E o que parecia uma perda, na verdade, foi uma travessia. Atravessar-se é um ato de coragem que o ego resiste, mas a alma reconhece como sagrado. Você não está esperando um homem, está esperando por si mesma. E quando essa espera se transmuta em presença, algo muda no campo.
A psicologia profunda nos mostra que o inconsciente do outro capta aquilo que o consciente ainda não verbaliza. Isso significa que, mesmo sem contato, sua mudança o toca. Não diretamente, não intencionalmente, mas simbolicamente. Há um campo de atração que não obedece às regras visíveis. Quando sua vibração muda, o espelho que você representa para ele também muda. E é aí que ele começa a sentir saudade de algo que ainda não entende. Porque a saudade não é por você, é pela parte dele que só despertava ao seu lado. Se o universo está movendo tudo agora, não é para repetir uma história. É para reescrevê-la em outro nível de consciência. Não se trata de reconquistar alguém. Trata-se de permitir que esse reencontro, se acontecer, aconteça entre duas almas mais inteiras, mais conscientes, mais disponíveis para amar sem repetir os mesmos padrões. A vida não volta atrás, mas o destino encontra formas de oferecer uma nova chance quando a lição foi compreendida. Existe um segredo no silêncio, um poder oculto na pausa entre a última palavra e o que não foi dito. O ego grita, exige respostas, quer controle. Mas o feminino maduro sabe que é no silêncio que o mistério germina. Quando você escolhe não correr atrás, não cobrar, não provar valor, você entra no seu campo de poder. E esse campo não é barulhento, mas magnético. Ele não implora presença, ele atrai. Jung nos falava sobre a importância de integrar a sombra, aquela parte nossa que rejeitamos, escondemos ou ignoramos. E muitas vezes a ausência desse homem ativou em você sombras profundas, medo do abandono, sensação de não ser suficiente, o pânico de ser invisível. Mas agora você começa a enxergar. Nada disso era sobre ele, era sobre você, com você. Ele apenas tocou uma ferida antiga que precisava ser olhada. O que acontece quando você começa a olhar para dentro com mais compaixão? Quando a autocrítica se transforma em autoacolhimento, algo começa a florescer. O seu campo vibracional muda. E sem perceber, você sai da frequência da carência e entra na frequência da presença. A ânima desperta. O feminino se assenta. E essa nova versão de você se torna espelho de cura, inclusive para ele. Ele pode não entender racionalmente o que está acontecendo, mas algo dentro dele pressente, uma inquietação sem nome, uma vontade de rever, uma lembrança que volta sem motivo. É assim que o inconsciente trabalha. E nesse processo, o homem também entra em contato com suas próprias feridas, seus próprios complexos. A mulher que se cura sem querer chama o homem para seu próprio processo de individuação. Quando isso acontece, não há necessidade de provas, joguinhos ou estratégias externas. O vínculo não depende de palavras, ele acontece no nível da alma. É como se uma frequência antiga estivesse sendo afinada e os dois, mesmo à distância, começassem a ressoar novamente. Mas agora, de forma diferente. Porque quando você muda, tudo muda. Até ele. Muitos perguntam, mas por que ele se afastou se parecia tão verdadeiro? E essa pergunta carrega uma dor legítima. A ausência depois da conexão é uma das experiências mais desorientadoras que alguém pode viver. Mas sob a ótica da psicologia profunda, entendemos que nem toda ausência é rejeição. Às vezes é proteção. Às vezes o outro precisa partir para que possamos nos encontrar. Na visão junguiana, o encontro com o outro é sempre um encontro com o nosso inconsciente. A paixão que sentimos, a conexão inexplicável, a sensação de já conhecer alguém, tudo isso revela que a alma está tentando nos mostrar algo. Esse homem que entrou na sua vida com toda a intensidade que trouxe, veio como mensageiro. Ele ativou arquétipos, revelou feridas, abriu portais e depois partiu. Mas nada disso foi em vão. O afastamento foi a forma que o universo encontrou de dar espaço para a alquimia acontecer. É no vazio que a transformação se inicia. É na dor
que a consciência amadurece. Você não é a mesma desde então, e isso já é sinal de que ele cumpriu uma função psíquica essencial. Mas o ciclo não está necessariamente encerrado. Há histórias que só podem recomeçar depois que os protagonistas renascem internamente. Por isso, o retorno dele, se acontecer, não virá pelo ego, virá pela alma. Ele não vai voltar por carência, culpa ou saudade. Vai voltar porque algo dentro dele despertou, e esse algo foi tocado pela sua nova presença. Uma mulher que não espera, mas que vibra, que não persegue, mas que ressoa. Ele não voltará para essa antiga relação. Ele voltará para algo que ainda não conheceu, a sua versão desperta. Essa é a beleza do caminho da individuação. Ele não separa, ele prepara. Ele não rompe, ele lapida. E quando duas pessoas passam por esse processo, separadamente, o reencontro deixa de ser necessidade e se torna escolha. Uma escolha consciente, vibracional, espiritual. Não para repetir, mas para cocriar. E talvez, só talvez, 2026 esteja abrindo esse portal agora. Você talvez tenha sentido que a conexão entre vocês não se explica. E é verdade. Ela não se explica, porque não nasceu no plano da lógica. Há vínculos que não são formados pelo histórico, mas pelo simbólico. Algo nele despertava algo em você. Algo em você provocava algo nele. E isso cria um campo de ressonância onde almas se reconhecem, mesmo quando os egos ainda não sabem como se encontrar. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E se esse homem foi um marco na sua história, é porque ele representava uma parte do seu destino psíquico. Talvez ele tenha vindo para revelar o que você ainda precisava curar. Ou talvez tenha vindo para abrir o coração que já estava cansado de se proteger. O que importa agora é o que você faz com tudo o que ele simbolizou. A verdade é que desde que ele se foi, algo novo começou a nascer. Pode ter vindo com lágrimas, pode ter vindo com silêncios dolorosos, mas veio. Você começou a reconstruir sua identidade emocional. Aprendeu a ficar com sua própria presença. Descobriu a força que existe na vulnerabilidade. E quanto mais você se alinha com sua essência, mais você se torna um campo fértil para um reencontro consciente, com ele ou com alguém que vibre no mesmo nível de verdade. E é aí que mora o segredo. Quando você libera a expectativa e se entrega ao fluxo, o universo começa a mover o que precisa ser movido. Não é sobre pedir, forçar ou controlar. É sobre permitir. A vibração do feminino maduro não corre atrás. Ela magnetiza. E nessa energia, o amor não é uma carência. É uma escolha livre, feita por dois seres que já não precisam se completar, mas se transbordar. Se ele voltar, não será por um jogo. Será por um chamado. Um chamado que ecoa dentro dele, porque você se tornou uma frequência que ele não consegue mais ignorar. Não porque você quer provar algo, mas porque você passou a ser você, inteira, presente, consciente. E essa mulher é rara. Essa mulher é portal. Essa mulher é lar. Talvez você não veja ainda, mas tudo o que você viveu até aqui foi preparação. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que você duvidou de si mesma. Nada foi em vão. O universo não desperdiça dor. Ele a transforma em consciência. E é essa consciência que agora começa a reorganizar as peças da sua vida em um novo tabuleiro. Um tabuleiro onde você não é mais jogadora, você é criadora. O reencontro, se vier, não virá como antes. Ele não será impulsivo, confuso ou interrompido pelo medo. Ele virá com a maturidade dos que já enfrentaram suas sombras e escolheram viver na luz. Não é sobre ter alguém ao lado, é sobre ter alguém que reconheça sua alma, alguém que veja a sua presença como templo, não como território a ser conquistado. Do lado de dentro você já sabe, já sente, já intui.
A ânima desperta, vê antes do que a mente pode compreender. E é por isso que você está aqui, porque está ouvindo um chamado que não vem de fora, vem do seu campo mais profundo. Um campo onde sua energia se tornou oráculo, sua presença se tornou resposta, sua história se tornou sabedoria. Carl Jung nos lembra que aquilo que emerge da alma vem para nos curar, mesmo que nos desconstrua primeiro. Esse homem, esse sentimento, esse caminho, tudo é parte do mesmo processo de retorno à sua inteireza. E agora que você se vê, ele também poderá te ver. Porque só quando nos tornamos visíveis para nós mesmas, nos tornamos inesquecíveis para o outro. 2026 não será apenas mais um ano. Será um portal. Um tempo onde o invisível começará a se manifestar com mais clareza. Um tempo onde os encontros serão menos casuais e mais vibracionais. E você, que chegou até aqui, já está pronta para viver esse novo tempo. Um tempo onde o amor não será mais busca, será presença. Onde você não pedirá por retorno, você se tornará o próprio caminho de volta. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas sobre ele, é sobre você. É sobre o seu campo vibracional se tornando tão alinhado com a sua verdade que o universo inteiro começa a responder com sincronicidades. Quando uma mulher desperta, o mundo ao redor dela também desperta. E isso inclui aquele homem que um dia tocou sua alma, mas que ainda não sabia como permanecer. Não há garantia de que ele voltará. Mas há uma certeza, a mulher que você está se tornando não espera mais pelo outro para se sentir completa. Ela caminha com os pés na terra e o coração no invisível. E nessa nova frequência, ela não se apega ao que foi, ela se abre ao que é. O amor que virá, se vier, será reflexo do amor que ela já sustenta em si. É preciso coragem para não forçar. É preciso fé para permitir, e é preciso sabedoria para entender que algumas sementes florescem em tempos diferentes. Talvez ele volte, talvez não. Mas o mais importante é que agora você voltou para si mesma. E isso é tudo o que o universo precisava para começar a mover. Lembre-se, o verdadeiro reencontro não é com o outro. É com a parte sua que você havia esquecido de honrar. E quando essa parte volta, você se torna não apenas inesquecível, você se torna sagrada, porque quem habita a própria essência nunca mais mendiga afeto, ela inspira reverência. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, então compartilhe, não por impulso, mas por ressonância. Comente, curta, envie para outra mulher que também esteja nesse caminho. E se quiser continuar essa jornada de consciência, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um ritual, cada palavra, um espelho, cada encontro, um chamado.